porque o direito ao gênero é importante para todos nós. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente não vai falar sobre BBB, porque hoje a gente vai falar sobre pessoas não binárias e sobre o reconhecimento do gênero delas no documento pelo Estado do Rio de Janeiro. Acontece que o Rio de Janeiro decidiu começar a emitir nos cartórios certidões de nascimento, onde no campo sexo a gente tem a opção de colocar não binária, escrito assim mesmo, não binária. Vocês podem ver aqui do lado. Então, a certidão de nascimento de quem fizer esse requerimento vai vir desse jeito. Nome da pessoa, data de nascimento, filiação, né, pai, mãe, enfim, todos aqueles dados da, enfim, certidão de nascimento que a gente já conhece, só que no campo de sexo vai estar não binária. Voltando a dizer que é só para quem fizer esse requerimento, tá, gente? É para quem pedir, para quem for lá no cartório e pedir por isso. E esse é um avanço muito grande, porque a gente já tinha tido aqui no Brasil algumas pessoas tendo o reconhecimento do gênero não binário delas nos seus documentos, né, em certidão de nascimento, mas sempre era por meio de um pedido da pessoa, enfim, a pessoa indo pedir diretamente para ela, e dessa vez não. Foi uma decisão dos cartórios do Rio de Janeiro de começar a emitir esse documento a quem pedir. Porque desde 2018 a gente já tem a mudança de nome e gênero nos documentos sendo muito mais facilitada aqui no Brasil. Antigamente a gente tinha sempre que entrar com processo judicial, inclusive a minha mudança, tanto de nome quanto de gênero, nos meus documentos oficiais ocorreram por meio de um pedido judicial, né, por meio de um processo judicial. Eu tive que ir na Defensoria Pública para pedir essa mudança. Foi num mutirão, então pelo menos já teve essa facilitação, mas eu tive que ir na Defensoria Pública pedir essa mudança, levando todos os meus documentos, levando tudo que fosse requerido ali, para que o processo pudesse ser aberto. Demorou muitos meses, eu acho que foram uns 7 meses ou mais até, não pensando bem, acho que foram quase uns 10 meses por aí, para que tivesse a sentença ali em julgado. E nisso eu ainda tive que participar de uma audiência, né, levar testemunhas e tudo. Tudo isso para eu poder ter o meu nome e o meu gênero sendo respeitados, né, tanto na minha certidão de nascimento quanto em todos os meus outros documentos. Antes era assim que se fazia. E olha que quando eu fiz isso em 2017 as coisas já estavam bem mais avançadas, porque antes disso era ainda mais burocrático e antes disso era muito mais comum juízes negarem de acordo com, enfim, cirurgias que a pessoa já tivesse feito. Eu fiz toda essa mudança sem precisar ter feito nenhum procedimento cirúrgico até então. Mas, desde 2018, a gente tem essa facilitação de ir no cartório. Inclusive, né, eu tive que passar por todo esse processo judicial para que, sei lá, 2 ou 3 meses depois que tivesse saído a minha sentença em julgado e, enfim, eu tivesse acesso ao meu nome, ao meu gênero, a gente tivesse essa facilitação no cartório, né? Se eu soubesse, eu só teria esperado ele chegar a 2018 para ter minha vida mais facilitada mesmo. Até porque, né, a diferença foi o quê? Só de uns 3 meses, assim, então... Enfim, mas deu tudo certo pra mim e agora tá muito mais fácil para pessoas trans. Por mais que muitas vezes a gente veja vários relatos de que chegou no cartório e que teve várias complicações, né, e que o pessoal que trabalhava lá no cartório ficou tentando fazer uma dificultação na vida das pessoas trans que faziam esse pedido, né. A gente já viu muitos relatos disso, inclusive tem amigos e amigas minhas que já passaram por várias situações, assim, de tentativa de dificultação da vida dessas pessoas, né, em cartórios, né, já, enfim, vi alguns relatos aí de amigos meus. E amigas também, tudo bom. Mas agora tá mais fácil, e agora pessoas não binárias começaram a ser reconhecidas também em todo esse escopo, pelo menos lá no Rio de Janeiro, né. Mal posso esperar para isso ser estendido para o Brasil inteiro, porque é uma conquista muito importante e muito significativa. Ainda não se sabe como vai ser com os demais documentos, né? Porque a partir do momento que você tira uma certidão de nascimento, você precisa tirar os outros documentos. Você precisa tirar RG, você precisa tirar CPF, você precisa tirar título de eleitor, enfim, tem vários outros documentos ali que precisam ser tirados. E quando você faz uma mudança na sua certidão de nascimento, essa mudança tem que ser acompanhada em todos os outros demais documentos. Essa foi uma iniciativa dos cartórios do Rio de Janeiro.
Os demais órgãos ainda não fizeram algo a respeito, então a gente não sabe como vai ser, né? Vai ser excelente se os demais órgãos também se adequarem, porque a gente tem que se adequar às necessidades de todos os cidadãos. Pessoas não binárias também são cidadãos brasileiros, né? Então, elas precisam ter ali o seu gênero e o seu nome tendo um reconhecimento de igual para os demais cidadãos brasileiros, né? Não é só porque a pessoa é não binária que ela não, que ela, enfim, para de ter os direitos delas. Não. Elas precisam ter os direitos delas garantidos. Então essa foi uma vitória excelente. E só agora que eu já gravei um monte do vídeo eu percebi que tem uma luz ali que tá apagada. Paciência. E, obviamente, sempre que acontece alguma coisa do tipo, sempre que pessoas não binárias começam a ter algum tipo de reconhecimento, vem um monte de retalhamento atrás dessas pessoas, né? Uma retaliação que vem tanto por parte de pessoas hétero, cisgênero, quanto por parte de pessoas trans binárias. Então já tem um monte de gente reclamando, falando que isso é inútil, que isso é ridículo, que gênero não binário não existe, né? Que as pessoas têm que ser homem ou mulher, enfim. Já tem um monte de coisas sendo ditas a respeito dessa decisão no Rio de Janeiro e tem algumas dúvidas também que têm surgido por parte de algumas pessoas, principalmente pessoas cisgênero, sobre o porquê da mudança ser sexo, já que sexo seria só genital e tudo. Só que, gente, não é assim, tá? Primeiro, vamos falar dessa questão da mudança tá no nome sexo. Nas certidões de nascimento, atualmente, a gente não tem um campo para sexo e um campo para gênero. A gente tem nas certidões de nascimento sendo tudo visto ao mesmo tempo. A gente tem ali o campo de sexo apenas e pronto. A gente não tem outro campo para ser preenchido. Tanto que, né, antes de ter feito a minha cirurgia de redesignação sexual, eu mudei os meus documentos e o meu sexo passou a ser reconhecido enquanto um sexo feminino, independente de qual era o meu genital. Essa confusão vem muito porque as pessoas, elas são muito ligadas àquela máxima, né, de que, enfim, sexo biológico é o seu genital, enfim, o que você nasceu com e tem o seu gênero e tudo mais. E sim, tá, isso não tá errado. Apesar de eu não gostar muito desse termo sexo biológico para se referir a genitais, isso não está errado. Só que na nossa documentação, né, a gente não tem ainda um campo de gênero. A gente só tem sexo, até porque quando a criança nasce, não tem como você perguntar para ela qual é o gênero dela, né? Você só vai ali analisar de acordo com os genitais dela mesmo. Inclusive, o que eu acho que seria mais progressista era isso nem ser preenchido, né? Não ter um preenchimento ali de qual é o sexo da pessoa, e quando a pessoa tivesse uma determinada idade, ela mesma poder preencher isso, né? Tipo, talvez quando ela fizesse 18 anos, ela ir lá e preencher isso, né? Tipo, ter uma. Quando ela vai tirar os demais documentos dela, né? Enfim, tipo, título de eleitor e tudo, ela já mudar isso também para colocar qual seria o gênero dela, né? Acho que seria o melhor de tudo. Que a gente não tivesse um campo para sexo, tivesse um campo para gênero que só fosse preenchido depois que a pessoa tivesse ali no final da adolescência dela. Mas não é assim que a gente vive, não é esse sistema que a gente tem. O sistema que a gente tem é um sistema onde na certidão de nascimento tem um campo específico chamado sexo e pronto. É o que a gente tem. E eu digo isso, que seria o ideal que a gente preenchesse isso depois, né? Que não fosse sexo, fosse gênero, que fosse pra gente preencher depois na nossa certidão de nascimento, né? Preencher perante cartório, tá, gente? Tô falando de você na sua casa só escrever, não. Tô falando preencher perante cartório e ter registrado no cartório tudo certinho. Mas eu digo isso porque não tem nenhum tipo de relevância qual é o nosso genital. O governo não precisa saber qual é o nosso genital, a não ser que seja uma questão de censo demográfico e tudo mais, mas isso daí tem como ser, enfim, feito por parte de pesquisas, né, pesquisas presenciais, que o próprio trabalho do censo costuma fazer. Então não precisaria do nosso documento estar especificado qual é o nosso genital. Então por isso que eu falo que, sei lá, tipo, não precisaria disso, né? No cenário ideal não precisaria disso, mas eu acho que eu nem vou estar viva para ver esse cenário ideal acontecendo aqui no Brasil, né? Se é que um dia vai acontecer. Agora, sobre o outro questionamento, né, a respeito de muita gente dizendo que não binariedade de gênero nem existe. Gente, existe, tá? Existe, eu já falei disso inúmeras vezes aqui no canal. Se você tá chegando agora, não conhece o Transmissão, aqui é um canal de uma pessoa transbinária, mas que a gente
não só reconhece, como apoia totalmente pessoas não binárias. Inclusive, uma boa parte do meu público é composto por pessoas não binárias justamente porque eu tenho esse entendimento lógico, que deveria ser um entendimento universal, de que não binaridade de gênero existe. Isso não é uma invenção de agora, não é uma invenção do Tumblr, não é uma invenção do Twitter, nem nada do tipo. Inclusive, né, tem um vídeo aqui no canal que é muito incrível, que eu falo sobre algumas culturas antigas que reconhecem não binariedade de gênero. Culturas antigas. Não tô falando de coisa de 2000 e, sei lá, 2010 pra cá. Eu tô falando de culturas realmente antigas, de antes de períodos colonizadores e tudo mais. Se você não viu ainda esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima, e eu recomendo que você veja porque é um vídeo excelente. Como os vídeos do Transmissão sempre são, né, gente? Todos os vídeos daqui são excelentes. E eu sei que tem algumas pessoas trans que são binárias, que têm raiva de pessoas trans não binárias, e que ficam falando que as demandas de pessoas trans não binárias atrapalham as pessoas trans binárias. Gente, isso não faz nenhuma lógica, tá? Nenhuma lógica. Inclusive, já tem gente trans binária reclamando desse negócio no Rio de Janeiro, desse reconhecimento dos cartórios no Rio de Janeiro, porque acha que isso, enfim, é uma deturpação dos direitos que nós, pessoas trans binárias, conquistamos. Só que isso não interfere em nada no nosso direito, tá? Nós, pessoas trans binárias, podemos continuar indo no cartório e tendo reconhecimento do nosso gênero, seja masculino ou seja feminino, só que as pessoas não binárias agora também podem ter o gênero delas não binário sendo reconhecido. Apenas isso que mudou. Infelizmente só no estado do Rio de Janeiro. Espero que isso, né, já tome o Brasil inteiro aí nos próximos 2 anos no máximo. No máximo. Então, se você tiver esse tipo de pensamento, né, de que isso atrapalha nossas conquistas, para e repensa a quem que você está servindo quando você vem com esse discurso, porque definitivamente não é a comunidade trans. Na nossa bandeira, inclusive, o branco significa ali uma representação das pessoas não binárias. Então, assim, né, pessoas não binárias são pessoas trans também, então dentro do guarda-chuva transgênero, que é outro vídeo que eu tenho aqui no canal também, que você pode ver clicando no card aqui em cima. Isso é uma coisa que muita gente nem entende, né? Acha que pessoa trans é uma coisa, não binária é outra. Só que não, tá tudo dentro de transgeneridade. De fato, pessoas não binárias não costumam ser transexuais, né? Mas tá tudo dentro do guarda-chuva transgênero. E você pode entender isso melhor nesse vídeo que eu falo especificamente sobre o guarda-chuva. No mais, essa é uma conquista a ser celebrada, é uma vitória de toda a comunidade trans do Brasil, é uma vitória, sim, de toda a comunidade trans. Não importa se você é binário ou não binário, é uma vitória de todos nós, porque é uma conquista nossa, é uma conquista para nossa classe. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia, eu fiquei muito feliz pelas pessoas não binárias do Rio de Janeiro. Eu espero que elas não tenham tanto problema assim para conseguir as demais documentações, né? Eu espero que essas pessoas consigam essas documentações de forma mais tranquila possível, mas enfim, é uma vitória. E se elas não conseguirem da forma mais tranquila possível, aí, enfim, a gente repensa aí como é que esses órgãos estão lidando com essas novas nomenclaturas de coisas que já existiam há muito tempo, mas que agora estão tendo nomenclaturas novas. Porque, né, vale lembrar que a gente está em constante evolução da sociedade, então esse tipo de evolução é esperado. A gente tem que se adequar a esse tipo de evolução que acontece no mundo. Mas eu quero saber o que você pensa disso tudo, então comenta aí embaixo o que você achou dessa conquista, o que você achou disso. E se você for uma pessoa não binária do Rio de Janeiro, comenta aí como que você está se sentindo com essa possibilidade. E se você já fez o requerimento, inclusive, da sua certidão de nascimento com o gênero não binário sendo reconhecido. Comenta aí que eu quero saber. E não se esqueça de se tornar membro daqui do Transmissão, caso você tenha essa possibilidade, porque assim você tem acesso a emojis exclusivos e a lives exclusivas comigo pra gente poder decidir coisas específicas daqui do canal, pra gente decidir temas e tudo mais. Então, torne-se aí membro, porque além de me ajudar muito, você tem essas vantagens incríveis. Além, é claro, do seu nome aparecer aqui do lado, dependendo do nível que você tiver. Então, torne-se membro caso você possa. E não se esqueça de deixar aquele like, porque isso também já ajuda muito aqui o Transmissão a ser disseminado, né? Você espalha o meu trabalho aí pelo YouTube. Então aí você pode copiar o link e sair distribuindo por aí, que eu não vou achar ruim não, viu? Definitivamente não vou achar ruim. Enfim,
Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.